O que aconteceu naquela cidade não foi uma lenda urbana. Foi um pesadelo que se espalhou pelas ruas durante 5 semanas consecutivas, entre outubro e novembro de 2016. Greenville, Carolina do Sul. Uma cidade tranquila de pouco mais de 60 mil habitantes, conhecida por seus parques bem cuidados e vizinhanças seguras. O tipo de lugar onde as pessoas ainda deixam as portas destrancadas e as crianças brincam na rua até escurecer. Mas algo mudou naquele outono. Tudo começou com Sarah Mitchell, de 8 anos. No dia 21 de outubro de 2016, ela estava voltando da casa da avó quando viu algo que a fez correr. Segundo o relato da menina à polícia, um palhaço estava parado embaixo de um poste de luz na Pleasantburg Drive, às 19h20 da noite. O homem usava um macacão listrado e uma máscara branca com um sorriso vermelho exagerado. Ele não se movia, apenas observava. Sarah chegou em casa chorando, mas seus pais acharam que era imaginação infantil, coisa de criança que viu algum filme de terror na casa da avó. No dia seguinte, às 19h15, o palhaço apareceu novamente. Dessa vez, 3 quarteirões mais ao norte, na mesma avenida. Uma mãe que passava de carro com os filhos o viu parado ao lado de uma árvore. Ela diminuiu a velocidade para ter certeza do que estava vendo. O palhaço acenou. A mulher pisou no acelerador e foi direto para a delegacia. O policial que recebeu o relato anotou tudo, mas não havia muito o que fazer. Ficar parado na rua não é crime. Mas isso foi só o começo. Durante a terceira noite, o palhaço foi visto por 6 pessoas diferentes, sempre entre as 19 e as 19h30, sempre na mesma avenida, mas em pontos distintos. Um jovem que voltava da faculdade o fotografou de longe com o celular. A imagem ficou desfocada, mas dava para ver a silhueta inconfundível. Na quarta noite, ele não apareceu sozinho. Jennifer Walsh estava levando o cachorro para passear, quando viu 2 palhaços parados em frente ao supermercado abandonado da Oak Street. Roupas idênticas, máscaras idênticas, postura idêntica. Como se fossem a mesma pessoa multiplicada. Ela tentou tirar uma foto, mas quando olhou pela tela do celular, eles haviam desaparecido. As redes sociais de Greenville explodiram. Todo mundo falava dos palhaços que apareciam à noite. Alguns achavam que era pegadinha. Outros suspeitavam de marketing viral para algum filme. A maioria apenas queria que aquilo parasse. A polícia intensificou as patrulhas noturnas, mas os palhaços pareciam sempre estar um passo à frente. Quando os policiais chegavam aos locais das ocorrências, encontravam apenas ruas vazias. Naquele momento ainda parecia coincidência. Na segunda semana, o padrão mudou. Os palhaços começaram a aparecer em grupos maiores e em horários diferentes. 3 palhaços foram vistos às 20h45 no estacionamento da escola primária. 5 palhaços às 21h20 no parque municipal. Sempre em círculo, sempre imóveis, sempre observando. Michael Torres, morador da região há 15 anos, decidiu investigar por conta própria. Ele saiu de casa às 19 horas com uma câmera emprestada e percorreu toda a Pleasantburg Drive. Durante 2 horas não viu nada. Quando estava voltando para casa, às 19h15, encontrou 7 palhaços parados em sua garagem. Michael ligou imediatamente para a polícia. Os agentes chegaram em menos de 10 minutos, mas os palhaços haviam sumido. O único vestígio eram pegadas circulares na terra úmida ao redor da casa. Pegadas que se repetiam de forma idêntica, como se tivessem sido feitas pelo mesmo par de sapatos. A partir da terceira semana, as crianças de Greenville pararam de brincar na rua. As pessoas começaram a trancar as portas mais cedo. O comércio local registrou queda nas vendas noturnas. Os palhaços não eram mais apenas uma curiosidade. Eram uma presença constante e perturbadora. O que veio depois foi pior. Na noite de 11 de novembro, Lisa Chen estava voltando do trabalho quando seu carro quebrou na Highland Avenue. Eram 22h30. Ela ligou para o seguro e ficou esperando dentro do veículo com as portas trancadas. Às 22h47, notou uma figura se aproximando pelo retrovisor. Um palhaço caminhava lentamente em direção ao carro. Não era a caminhada normal de uma pessoa. Era um movimento mecânico, repetitivo, como se ele estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Lisa tentou ligar o carro várias vezes. Nada.
o palhaço continuava se aproximando. Ela podia ouvir os passos na gravidade, mesmo com as janelas fechadas. Quando ele chegou próximo o suficiente, parou ao lado da porta do motorista e se inclinou para olhar através do vidro. Lisa disse depois que os olhos da máscara pareciam se mover, que havia algo vivo ali dentro. O reboque chegou 3 minutos depois. O palhaço havia desaparecido, mas o carro de Lisa estava coberto de pegadas circulares idênticas. No capô, no teto, nos vidros, como se vários palhaços tivessem escalado o veículo. A polícia isolou a área e fez moldes das pegadas. Todas tinham o mesmo tamanho, número 43. Todas tinham o mesmo padrão de sola, um círculo com 3 linhas paralelas. O problema é que não existiam sapatos com esse padrão em nenhuma loja da região. Durante a 4ª semana, os avistamentos se multiplicaram. 10, 15, 20 palhaços por noite. Eles apareciam simultaneamente em pontos diferentes da cidade, sempre às mesmas horas, sempre com as mesmas roupas. A prefeitura contratou uma empresa de segurança particular. 12 guardas foram distribuídos pelos pontos de maior incidência. Na primeira noite, 6 deles relataram contato visual com os palhaços. Na segunda noite, 2 guardas não responderam mais ao rádio. Richard Parker e Joel Martinez foram encontrados na manhã seguinte no Parque Municipal. Eles estavam sentados em bancos opostos, de costas um para o outro, olhando para direções diferentes, conscientes, mas em estado de choque. Quando perguntaram o que havia acontecido, os 2 deram a mesma resposta. Eles nos cercaram, ficaram parados, apenas olhando, durante horas. Os médicos não encontraram ferimentos físicos, mas ambos os homens pediram demissão no mesmo dia. A empresa de segurança cancelou o contrato. Na 5ª e última semana, algo diferente aconteceu. Os palhaços pararam de aparecer em grupos. Voltaram ao padrão original. Um palhaço solitário. Sempre na Pleasantburg Drive. Sempre entre 19 horas e 19h30. Mas agora, ele interagia. Amanda Foster estava voltando da farmácia quando o viu parado no mesmo local da primeira aparição. Desta vez ela decidiu não fugir. Parou o carro, abaixou o vidro e gritou: "O que você quer?" O palhaço lentamente virou a cabeça na direção dela e acenou. Amanda pisou no acelerador, mas quando olhou pelo retrovisor, viu que ele estava correndo atrás do carro. Uma corrida estranha, mecânica, com passados perfeitamente ritmadas. Ele correu por 6 quarteirões antes de parar. No dia 18 de novembro de 2016, o último avistamento foi registrado. O palhaço apareceu no mesmo local da primeira aparição, na mesma hora. Várias pessoas o viram, incluindo uma equipe de jornalistas que havia vindo cobrir a história. Desta vez, ele não ficou parado. O palhaço caminhou lentamente até o centro da avenida, parou embaixo do poste de luz e começou a se despir. Tirou a máscara, tirou o macacão, tirou os sapatos circulares. Embaixo das roupas, não havia nada. As testemunhas descreveram como sendo apenas vazio, como se as roupas estivessem caminhando sozinhas o tempo todo. As peças de roupa caíram no asfalto e permaneceram lá por alguns segundos. Depois, uma por uma, começaram a desaparecer. Primeiro os sapatos, depois o macacão, por último, a máscara. Quando a polícia chegou, encontrou apenas uma mancha circular no asfalto, uma marca perfeitamente redonda, como se algo tivesse ficado parado ali durante muito tempo. A mancha permaneceu visível por 3 dias, depois desapareceu também. O caso foi oficialmente encerrado em dezembro de 2016. A conclusão da investigação foi fenômeno de histeria coletiva com elementos não identificados. Um relatório de 42 páginas que basicamente admitia que eles não tinham explicação. Os moldes das pegadas foram arquivados no depósito da delegacia. Quando um jornalista pediu para examiná-los em 2018, descobriram que haviam desaparecido, junto com todas as fotografias e gravações de segurança do período. Os arquivos digitais foram corrompidos, as cópias físicas extraviadas, como se alguém quisesse apagar qualquer evidência do que aconteceu. Mas nem tudo desapareceu. Sarah Mitchell, a primeira criança a ver o palhaço, mudou-se de Greenville logo depois dos eventos. Hoje ela tem 15 anos e mora em outro estado. Segundo a família, ela ainda tem pesadelos recorrentes. Sempre o mesmo sonho. Um palhaço parado embaixo de um poste de luz, acenando para ela. Michael Torres, que encontrou 7 palhaços em sua garagem, vendeu a casa e se mudou para a Flórida. Ele evita falar sobre o assunto, mas vizinhos relatam que ele verifica as fechaduras 3 vezes antes de dormir. Lisa Shen ainda mora em Greenville, mas nunca mais dirige à noite.
Ela diz que às vezes, quando está voltando do trabalho durante o dia, vê reflexos de palhaços nos retrovisores de outros carros. Quando olha diretamente, não há nada lá. A Pleasantburg Drive foi repavimentada em 2017. A prefeitura alegou manutenção preventiva, mas moradores antigos sabem que era uma tentativa de apagar as últimas marcas do que aconteceu. Não funcionou. Até hoje, entre outubro e novembro, algumas pessoas relatam avistamentos esporádicos. Sempre na mesma avenida, sempre no mesmo horário. Mas agora, em vez de permanecerem parados, os palhaços acenam antes de desaparecer. Como se estivessem se despedindo, ou convidando alguém para acompanhá-los. O caso de Greenville nunca foi explicado satisfatoriamente. Teorias abundam: experimento psicológico, arte performática, fenômeno paranormal, histeria coletiva. Cada explicação tem seus furos, cada teoria deixa perguntas sem resposta. O que sabemos com certeza é que durante 5 semanas, uma cidade inteira foi aterrorizada por algo que não deveria existir. Algo que deixou evidências físicas antes de desaparecer completamente. E que, segundo alguns moradores, ainda está lá, esperando a próxima temporada. Algumas histórias não têm explicação. Talvez seja melhor assim. Tem coisas que a gente não deveria entender completamente. Especialmente quando elas podem estar esperando para voltar.